Irmãos, graça e paz. Vamos então dar continuidade aos devocionais no Salmo 23. Semana passada vimos o versículo 1. Quando você lê o Salmo 23, lembre-se que ele é escrito da perspectiva da ovelha e não da perspectiva do pastor. Ou seja, Davi se sente como uma ovelha olhando para o Senhor como o seu pastor. Concluímos o versículo 1, lembrando, nas palavras de William MacDonald, que se o Senhor não é o meu pastor, o restante do capítulo, dos versículos, não se aplicam a mim. Em contrapartida, ele diz, se ele é de fato meu e eu sou dele, tenho nele tudo o que preciso. Hoje nós vamos ver os versículos 2 e 3. Vamos ler versículo 1 a 3 para contextualizar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi começa então a listar algumas atividades que o Senhor, como seu pastor, oferece a ele como sua ovelha. Então ele lista o que o Senhor não lhe deixa faltar, que ele acabou de falar no versículo 1. Então ele começa no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nas épocas de chuva, era muito fácil encontrar pastagens verdes, viçosas, pela região da Palestina. Mas durante o verão, quando chegava a época do verão, a pastagem toda ressecava. Por isso os pastores precisavam procurar novos locais onde havia pastos verdes para conduzir então o seu rebanho, para que eles pudessem ter alimento para si. Quando eles encontravam, eles voltavam e buscavam as suas ovelhas. Chegando lá, a ovelha ia então se alimentar. Agora note algo interessante aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nota que ele não está dizendo ele me faz comer, mas sim repousar, deitar, descansar. A ovelha não come deitada. Eu estava lendo um comentário que dizia que uma ovelha, se ela estiver se alimentando deitada, é porque ela está doente. Mas certamente Davi não tinha uma ovelha doente em sua mente. Então por que ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes? Porque o que Davi quer criar em nossa mente, e que certamente os judeus da Palestina teriam facilmente visualizado esta imagem, é que a ovelha, ao chegar lá, ela come toda a grama que precisa, e depois disso ela vai e procura uma sombra, e lá ela se deita e delicia, remastigando ali a grama que ela havia então comido. Então quando Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, Robert Morgan diz que ele quer dizer o seguinte: eu estou bem satisfeito, tive bastante para comer, para as minhas necessidades foram supridas, agora vou descansar contente. É isso que o Senhor, como nosso pastor, faz para conosco. Ele supre as nossas necessidades reais, a tal ponto que nós podemos sentir satisfeitos nele e poder então descansar nele. Mas ele não para aí, no versículo 2 ele continua e diz: leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas, por mais que estivessem com muita sede, elas não bebem água em água corrente, em correntezas, em riachos com correntezas. De forma alguma elas tomariam água, por mais que estivessem com muita sede. O Risby, ele nos faz lembrar o seguinte, que era comum os pastores chegarem em locais onde havia ribeiros com águas correntes,
e eles fazerem um desvio, uma pequena represa, para que ali a água se acalmasse e então as suas ovelhas, o seu rebanho poderia chegar e ali saciar a sua sede. Por isso, uma melhor tradução não seria leva-me para as águas de descanso, mas leva-me para as águas tranquilas, acalmadas, como é traduzido na versão corrigida e na NVI. É interessante notar o versículo 3, que diz assim: refrigera-me a alma. Nota a pontuação. Pela pontuação, o começo do versículo 3 está ligado ao versículo 2. E pela disposição das palavras, realmente, o começo do versículo 3 está totalmente ligado mais com o versículo 2, a parte final, do que com a parte segunda do versículo 3. Vamos ler junto? Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. É exatamente isso que Davi quer que entendamos. Nas palavras de David Hopper, o quadro aqui não é de ovelhas comendo relva e bebendo água, mas de ovelhas descansando, literalmente estiradas ali, com todas as suas necessidades satisfeitas, porque a sua alma, o seu vigor está restaurado. Outra tradução para refrigerar a minha alma é revigora o meu vigor. E é exatamente assim que nós nos encontramos quando seguimos o nosso bom pastor. Ele supre as nossas necessidades de comer e de beber. Ele supre todas as nossas reais necessidades, sejam físicas, sejam elas espirituais. Nas palavras de Robert Morgan, mais uma vez, ele diz assim: quando pertencemos ao pastor, estamos abaixo de seu cuidado. Ele suprirá cada necessidade de nossas vidas de uma forma ou de outra. Suprirá nossas necessidades externas, nossas necessidades internas e nossas necessidades eternas. E é isso que você vai ver realmente quando chegar no final do Salmo 23. Mas ele continua e diz, versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça. Vereda é um termo que significa caminho percorrido com frequência. É uma trilha. Não é um local onde alguém passou, é um local onde as pessoas realmente andam. Uma trilha já desenvolvida. Então isso é uma vereda. E vereda da justiça significa o quê? O que significa isso na mente de um pastor? É interessante notar que naquela época, quando chegava o verão e ressecava toda a pastagem, o pastor não saía contra a tradição, com seu rebanho assim sem direção, procurando mais pastos. Não, ele deixava o seu rebanho com o seu auxiliar e saía pelas trilhas já existentes, vendo aonde ainda existia pastos verdes. Então era uma trilha segura, é uma trilha conhecida, melhor dizendo. Não era um caminho qualquer que não existia, que ele poderia se perder com o seu rebanho. Então, veredas da justiça são os caminhos justos de Deus, os caminhos que Deus já tem para nós, que Ele já tem estabelecido, feito para nós caminharmos por Ele. Agora, é muito interessante notar como ele encerra este versículo 13. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi menciona aqui a motivação ou a base para Deus nos levar ou nos conduzir às veredas da justiça, aos caminhos justos e corretos. Por quê? Ele faz isso por amor do seu nome. Depois você pode ir lá em Isaías 48, 9 e 11 e você vai ver como Isaías trabalha essa ideia de por amor do seu nome. Ele menciona por amor do seu nome, por sua honra, por sua glória, por amor de si mesmo. Então nós entendemos
que amor de si mesmo, por amor do seu nome, por sua honra, por sua glória, são termos intercambiáveis, são equivalentes. Então, quando Deus está dizendo aqui, quando Davi está dizendo que Deus o guia por veredas justas, seguras, retas, ele faz isso motivado por amor do seu nome, é por amor de sua honra, por honra à sua glória, ao seu nome. O pastor Almir Marcolino, comentando o versículo de Isaías 48:11, diz o seguinte: ele age assim porque zela por sua reputação. Ele tem um compromisso consigo mesmo de impedir que sua pessoa seja desonrada e profanada entre as nações. Assim é o nosso Deus. Ele vai nos guiar por caminhos verdadeiros, por caminhos justos, por caminhos corretos, porque como um pastor, ele não vai nos levar para caminhos tortuosos que nos levariam a danos. Ele vai nos levar por caminhos que ele já preparou antes da fundação do mundo, caminhos retos, caminhos verdadeiros, os seus caminhos. Quando somos ovelhas teimosas e decidimos trilhar os nossos próprios caminhos, nós sempre nos machucamos, você sabe disso. Mas quando nós seguimos o nosso Supremo Pastor, ele sempre vai nos guiar por caminhos justos, porque ele vai honrar o seu nome de um bom pastor. Às vezes você pode até pensar, esse caminho que Deus está me guiando não parece um bom caminho, não parece um caminho justo. Parece um caminho tortuoso, difícil, penoso. Mas depois, quando você chegar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, Deus vai restaurar o seu vigor. E vai só restar para nós, para você, descansar nele alegremente. Talvez esse momento esteja parecendo assim, não esteja parecendo um caminho tão justo, mas certamente, se você continuar seguindo fielmente o bom pastor, você vai desfrutar de pastos verdes, águas tranquilas, e a sua alma será revigorada pelo bom pastor. Confie nele, creia nele, siga ele. Fique com Deus e até a próxima.